A lei de cotas nas universidades completa 3 anos no Brasil. A norma prevê o acesso da população negra, indígena e de baixa renda ao ensino superior. O objetivo é corrigir as injustiças históricas que ocorreram no país. Esse é o tema do programa de hoje. Para nos ajudar a entender os avanços e desafios da lei, eu recebo no estúdio do Fórum o professor de Direito e consultor da Advocacia Geral da União, Rui Magalhães Pistelli, e o secretário nacional de Igualdade Racial do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Ronaldo Barros. Mas antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça. A lei está sendo implementada de forma gradual por 4 anos. Dentro dessas vagas reservadas, uma porcentagem vai ser destinada a estudantes de acordo com a sua renda familiar e outra a estudantes negros, pardos e indígenas. 50% das vagas reservadas, ou seja, 25% do total de vagas, serão destinadas a estudantes com renda familiar de um salário mínimo. Alguns alunos concordam com o sistema de cotas, já outros discordam. Eu sou super a favor do, lógico que por um tempo determinado, para você ter esse tempo de inclusão e depois as pessoas conseguirem caminhar pelas suas próprias pernas. Cota racial eu não acho muito legal não, porque dizer que negro precisa de cota, acho que não faz muito sentido, mas social, acho interessante. As cotas sociais, eu acredito que seja importante, mas acho que fortalece um pouco a educação precária que o governo oferece. Eu sou super a favor das cotas porque é uma medida de ação afirmativa que tende a inserir essas pessoas na sociedade. Muito bem, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui e aproveitar o vasto conhecimento que vocês têm sobre o tema, para pegar um pouquinho da história também. Eu falei na abertura do programa que é uma lei muito nova, muito recente, mas na verdade isso é uma briga que já vem de algum tempo. Será que vocês poderiam contar um pouco para a gente do início desse caminhar? Perfeito. Essa luta pelas políticas afirmativas nas universidades, ela reporta o início da década de 90, com o primeiro seminário de universitários negros ocorrido na Bahia. De lá para cá, no início dos anos 2000, começam os debates no Rio de Janeiro, mas particularmente na Bahia, na qual o Conselho Universitário da UNEB abre as discussões sobre a inclusão de cotas raciais nas universidades. Logo em seguida, também o governo do Rio de Janeiro, aí já em 2003, sanciona uma lei criando cotas socio-raciais na universidade, na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No mesmo período, também a UNEB já inclui no seu vestibular de 2003 a adoção de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, sendo que 85% dessas vagas sejam direcionadas a estudantes pretos e pardos. Também nesse mesmo período, dá início na Universidade Federal do Paraná, a adoção de cotas indígenas. Então, logo em seguida, vem a UNB, que é a primeira federal a adotar as cotas para afrodescendente. E, apesar disso, com tanto tempo já de discussão, as pessoas ainda param para conversar assim, eu não sou muito a favor, não cabe ainda, não cabe mais, esse tipo de questionamento, doutor? Veja, não deveria caber, mas no âmbito jurídico a gente já enfrentou muitos problemas, especialmente no âmbito federal, que retratam muito bem essa múltipla faceta da discussão das cotas raciais na sociedade. Eu diria que esse é um tema em que a discussão não vai acabar tão cedo. A gente pega um marco temporal, a Lei 2.711 de 2012, logo depois o julgamento da DPF 186, enfim, e às vezes perde um pouco o sentido histórico, como disse o doutor, sobre a implantação da política de cotas no dia a dia das universidades. Pelo menos no âmbito federal, desde 2004, as universidades já, por livre e espontânea vontade, valendo-se do artigo 207 da Constituição da Autonomia Universitária, vêm implantando essas políticas raciais, de modo que quando a gente chega em 2012 ao julgamento unânime da DPF 186, no caso do vestibular de cotas da UNB, pela constitucionalidade do critério, e logo depois a Lei 2.711 de 2012, na verdade, a gente já passa a ter, inclusive, alguns resultados dessa política, que foi, no âmbito jurídico, pelo menos eu costumo dizer, foi uma batalha jurídica. Eu tive a honra de participar
da manutenção do vestibular, do primeiro vestibular de cotas da Universidade Federal do Paraná, pela Advocacia Geral da União, onde houve vários questionamentos dos não cotistas, que se não fosse o sistema de cotas, eles teriam adentrado no vestibular, e é muito interessante, porque o mesmo princípio, que é o princípio... Desculpa ali interromper, questionamentos por via jurídica? Por via jurídica. Aí entramos nós com a força jurídica da manutenção da política. Por quê? Porque o mesmo princípio, que é o princípio da igualdade, era utilizado pelos dois lados. Os que não entraram na universidade, dado a situação dos cotistas, diziam a igualdade está sendo afetada. Os cotistas que entraram também diziam, não, mas a igualdade justamente se dá com a política de cotas. Então, veja que, no âmbito jurídico, as discussões, às vezes, parecem estar no mesmo sentido, mas há uma pluralidade muito grande de entendimentos. E se manteve o vestibular, o primeiro vestibular, e veja, na região sul, né, onde predominantemente a população não é negra, então os debates foram muito mais acalorados, né, da massa da sociedade, e se manteve esse vestibular. Então, é importante a sociedade toda entender isso, que antes de o Supremo Tribunal Federal fixar isso na DPF 186 e de ter havido um debate legislativo que redundou na Lei 2.711/2012, já havia um processo longo, social, institucional das universidades e também uma luta jurídica muito grande que garantiu a efetividade da política de cotas raciais nas universidades. Parece que tem sempre, quando se fala de cota racial, uma sombra da cota social, né? Inclusive, se questionando a possibilidade da cota socio-racial. Qual a importância essa abertura para as universidades? Olha, se a gente avaliar que o bullying produz dano para uma vida de uma pessoa, imagine o racismo, o bullying racial. Isso pode afetar profundamente a trajetória de uma criança, de um adolescente e de um adulto. Mas fora esses elementos que eu diria psicológicos que provocam dano e cria também critérios objetivos e subjetivos de barreiras para o acesso ao serviço público, quebrando o princípio da isonomia e do mérito que tem que ter no acesso ao espaço público, porque os concursos, historicamente, têm mostrado que esse princípio da isonomia ele não é assegurado. E um outro princípio também constitucional não era assegurado, que era o da promoção da igualdade. É a obrigação do Estado promover a igualdade. E nós temos, além de corrigir iniquidades históricas, nós temos iniquidades prementes, ou seja, é um sistema de redistribuição no qual assegura aquele grupo que tem determinadas posses e condições, por exemplo, de contratar um plano de saúde complementar ou uma escola privada. Essas duas ações, saúde e educação como elemento básico, acaba sendo subsidiada ou financiada integralmente pelo Estado, porque essas famílias têm a restituição no imposto de renda, seja parcialmente na educação privada, então quem paga a educação privada para o indivíduo de uma classe historicamente embranquecida é o Estado. Quem subsidia 100% no sistema de saúde também é o Estado. Então, nos últimos 12 anos, houve uma perspectiva de que se alterasse esse princípio, assegurando pelo menos 50% dessas vagas para esses grupos que não têm as condições de ter a garantia de um direito básico, que é saúde e educação, para criar as condições isonômicas asseguradas nos certames públicos. Por isso que as cotas vêm corrigir essas desigualdades. Mas, para além disso, ela tem outro elemento que é pouco discutido ainda no Brasil, que é a promoção da igualdade para toda a sociedade. Então, você imagine se a gente equiparasse o nível educacional de brancos e negros. Nós estaríamos hoje num novo processo civilizatório. Mas isso já está na lei. É a meta 8 do PNE. Equiparar a escolaridade de brancos e negros. Se a gente conseguisse equiparar o PIB dos negros ao PIB dos brancos, a gente estaria numa nova realidade econômica, muito provavelmente sendo a terceira economia do mundo. Então, todos ganham com esse direito. Na verdade, inclusive como um dos argumentos jurídicos que depois, em outras universidades, também a Advocacia Geral da União atuou, foi justamente isso que o Dr. Barros falou, a questão da evidência estatística, da evidência empírica. Nos Estados Unidos, na década de 60 e até hoje, ainda há questionamentos jurídicos em face
das leis de cotas justamente por isso, né? O mesmo princípio que a igualdade, ele acaba servindo de argumento para os dois lados. Igualdade, por um lado, formal, de que todos têm que fazer exatamente as mesmas coisas, e a igualdade material, que, na verdade, é esta igualdade que a Constituição brasileira privilegia, que é aquela igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais na medida em que eles se desigualam. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque realmente eu concordo com os benefícios da Lei 2.711 de 2012, mas eu concordo ainda mais com os critérios que ela trouxe. Eu venho assinalando desde que os meus estudos começaram nessa área de que uma política de cotas, ela deve ser uma exceção. Por quê? Porque a exclusão deve ser uma exceção. Antes de qualquer política de cotas, de qualquer estudo diferenciado de situações, aqui pode valer para isenções fiscais, política de cotas, enfim, as mais variadas, eu tenho que me lembrar que a gente vive num regime republicano. E o regime republicano na Constituição, ele não admite situações imutáveis permanentemente. As desigualações que eu promovo juridicamente, elas devem estabelecer alguns critérios. E, no meu ponto de vista, a Lei 2.711 de 2012 trouxe esses critérios necessários. Por exemplo, a temporariedade, a necessidade de se avaliar estatística e periodicamente a inserção dessa política dentro das universidades, uma certa mescla de caráter racial com caráter econômico. Veja, em hipótese alguma, o critério econômico resolveria o problema do racismo brasileiro. Por quê? Como diz o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, né? O sujeito que é negro num país pobre, ele sofre duplamente. Ele sofre por ser pobre e por ser negro. Então, na verdade, exclusivamente a política de cota social, ela não resolve o problema porque ela eleva toda uma camada da população naquela determinada renda. E eu não posso me esquecer disso, que dentro da pobreza, e especificamente no Brasil, o negro é muito mais pobre na mesma linha de renda do que o branco. Mas fazer uma política de cota racial pura, digamos assim, sem nenhum critério de renda, no meu entender, também não alcançaria os resultados, até pela gênese do nosso racismo no Brasil, que é um racismo de marca, diferentemente do racismo norte-americano, o racismo de origem. Aqui, à medida que o negro ascende na estrutura social, na estrutura econômica, o racismo acaba ficando menor. Isso é um fato social incontestável. Gostaria de saber, doutor Ronaldo, se a lei de cotas raciais hoje abraça e atende toda a população que ela deveria e gostaria de atender. Mas nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com esse tema daqui a pouco no programa Fórum. O Fórum está de volta e conversa sobre lei de cotas no Brasil. Doutor Ronaldo, a lei de cotas raciais para ingresso ao ensino superior, ela consegue atingir todos que deveriam ter acesso à graduação? Olha, as políticas de ação afirmativa no ensino superior, ela atinge um determinado grupo, mas como toda iniciativa de promover igualdade em determinado segmento, ela precisa ter avaliação, sim. Nós já fizemos 2 seminários de avaliação. E nesses seminários, nesse simpósio de avaliação da 12.711, nós identificamos alguns elementos importantes. Um é incluir povos também historicamente estigmatizados que poderiam estar melhorando o acesso na universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Os povos ciganos, por exemplo. Sim. Esses mereciam ter acesso a um sistema de reserva semelhante aos dedicados para os negros e os indígenas. Mas no próprio sistema que tratam negros urbanizados com negros aquilombados ou indígenas aldeados, se você coloca no sistema do PPI, do preto pardo indígena, você pode também estar criando uma desigualdade interna. Por isso que as universidades estão criando mecanismos de vagas excedentes para permitir que quilombolas e indígenas possam ter acesso disputando entre si com vagas excedentes. Entendi. E isso evita de que se leve em consideração especificidades desses grupos,
como o nível de acessibilidade linguística dele, porque eles são poliglotas, falam vários idiomas, mas o sistema nosso não reconhece ainda esses saberes historicamente acumulados. Então, por isso que você tem que criar medidas especiais. Eu acho que poderia ser incluído também os povos ciganos nesse sistema de cotas. Então, a gente precisa aperfeiçoar mais o sistema de cotas. Mas tem algo fundamental que eu costumo também, ao tratar das políticas afirmativas, dizer que tem algo importante para além do acesso, que é, primeiro, garantir a diversidade, né? Na biologia, tem um princípio que é considerado que quanto maior a variedade de espécie, maior a diversidade. Quanto maior a diversidade, mais rico é um local. Como nós só temos uma espécie humana, mas a nossa espécie humana ela é diversa, porque é uma construção histórica, quanto maior a diversidade na universidade, melhor. Então, os números mostram que a universidade melhorou de qualidade nos últimos anos. Então, as políticas de cotas e as políticas afirmativas, ao contrário do que se pensava, ela melhorou a qualidade das universidades. Isso significa que, na universidade, é um espaço de formação de lideranças. Então, ela amplia um outro elemento substantivo das políticas de ação afirmativa, que é nas esferas de reverter as representações negativas da população negra. Então, você pode ter hoje um engenheiro negro, um médico, um advogado, um ministro, uma ministra negra, e isso reverte as representações negativas, porque a ideia que se tinha era que os negros não tinham capacidade intelectual para ocupar esses postos ou estar nesses espaços. E agora as políticas afirmativas vêm mostrar o inverso, porque o desempenho dos cotistas, comparado àqueles que entram pela ampla concorrência, tem sido superior. A permanência também desses estudantes tem sido superior àqueles que entram pela ampla concorrência. Então, esses mitos passando a ser quebrados, você reverte esse elemento que acaba gerando barreiras invisíveis de acessibilidade a espaços públicos. Então, por isso que a gente considera que a lei precisa ser avaliada, sim, aperfeiçoada, e a avaliação é positiva. Nós temos uma experiência exitosa de já quase 13 anos de implantação de políticas de ação afirmativa no Brasil, das mais variadas formas, mas que esses últimos 3 anos da 12.711, ela mostra que as universidades anteciparam a meta. Nós temos 4 anos para implementar, nós já temos 100% de implementação, ou seja, todas as universidades federais, todos os institutos federais, nós só faltamos 15 estaduais que, por adotar o SISU como sistema de ingresso, acaba implantando no nível das estaduais. É o caso, por exemplo, da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil, que acabou adotando agora 25% das cotas, porque teve que aderir ao SISU. Então, aderindo ao SISU, automaticamente, eles passam também a adotar a 12.711. Pela legislação, como é que é feita essa separação entre as cotas de negros, de indígenas? Veja, a Lei 2.711, ela começa com um parâmetro econômico, a questão da renda. E ela diz o seguinte, e aqui um outro ponto que eu acho muito importante dessa lei, ela não fixa um percentual para as cotas raciais fixa em todo o país, uma percentagem fixa em todo o país, o que também seria errado, né? Porque se a gente pegar no Rio Grande do Sul, ou se a gente pegar na Bahia, talvez 50% de cotas raciais no Rio Grande do Sul e na Bahia, muito num lugar e pouco em outro, né? Além de garantir a temporariedade, a necessariedade da reavaliação, que isso é muito importante, né? Muitas vezes também alguns argumentos são no sentido, uma vez criada a cota racial, então, o governo vai começar a investir cada vez menos no ensino de primeiro e segundo grau, resolveu aquela pressão do momento, enfim, né? Não, isso justamente deve ser uma ferramenta, como disse o Dr. Ronaldo, não somente de reparação de injustiças passadas, mas de se olhar para o futuro em relação às diversidades. Nesse sentido, a lei andou muito bem na necessidade da reavaliação e também na necessidade de se observar o percentual da população cotista em relação a determinada região do país, né? E não se fixar um percentual fixo. Então, só elogios, no meu ponto de vista, a essa legislação, que acaba se enquadrando muito bem dentro do sistema republicano. E, repito,
ela chegou num momento em que a sociedade já estava muito madura em relação à política de cotas, ou bem mais madura do que quando iniciou o processo dos primeiros vestibulares de cotas raciais. Então, ela já foi absorvendo, inclusive, a doutrina que começou a escrever muito no Brasil nos últimos 10 anos sobre cotas raciais, todos esses que a gente chama cuidados necessários na lei, já automaticamente foram aproveitados nesse processo legislativo. É uma lei muito harmônica, no meu ponto de vista, em relação ao próprio princípio maior da Constituição, que é o princípio republicano. Eram apontados alguns receios de que a política de cotas não desse certo, que acontecesse algum tipo de preconceito com o profissional que saísse. E me parece que, pela avaliação, todos esses receios foram por terra. Nenhum se mostrou, não encontrou na universidade o terreno fértil para crescer. Alguma coisa não foi apontada e acabou não dando certo? O que é importante ressaltar, em primeiro lugar, é que a lei determina um piso e não um teto. Então, a reserva de 50%, ela depende ela é o mínimo, de 50% das vagas reservadas para os estudantes oriundos de escolas públicas e, dentro desses 50%, ela tem 4 entradas. Uma que são cotas sociais, né, de escola pública, precisando comprovar um salário mínimo e meio, cotas raciais, precisa comprovar um salário mínimo e meio, cotas raciais sem comprovação de renda e cotas pela escola pública sem comprovação de renda. Esse sistema, ele acabou trazendo benefícios, mas também acabou, em algumas situações, acirrando a concorrência. Por exemplo, no estado do Paraná, nós temos 2 exemplos concretos, né? Nós temos pesquisas mais recentes que mostram que há maior número de negros entrando pela ampla concorrência na Federal do Paraná do que pelas cotas, né? E a experiência da Federal da Fronteira Sul, que é uma experiência bastante exitosa, eles ultrapassaram o teto. Então, lá a cota no Rio Grande do Sul é de 89%, no Paraná de 88% e em Santa Catarina de 87%. Ou seja, eles não se fixaram, eles pegaram a presença da escola pública naquela região e estabeleceram as cotas para além do estabelecido por lei. Mas o que sinaliza? Sinaliza, na primeira experiência da Federal do Paraná, que quando você tem um percentual da população muito pequeno, essa concorrência se acirra, porque pelo sistema do SISU, as vagas são distribuídas para todo o país. Então, há um acirramento dessas cotas. Fica mais difícil para um negro entrar pelas cotas, porque amplia a concorrência ali. Todos passam a ser concentrados por ali. Quando eles percebem online que é mais tranquilo entrar pela ampla concorrência, eles acabam optando pela ampla concorrência. Então, ela não tem um dispositivo que existe, por exemplo, na 12.990, que é um dispositivo diferente, porque a 12.990 são cotas raciais para o serviço público, e se o indivíduo tiver um desempenho igual ou superior àqueles que entraram pela ampla concorrência, ele passa a ingressar pela ampla concorrência e gera uma vaga nas cotas. Então, ele permite realmente que, na linha de corte, você garanta o mínimo reservado. Mas você não impede que os negros que tenham, porventura, melhor desempenho, possam entrar por ampla concorrência, assegurando aqueles que tiveram um desempenho superior à linha de corte, mas no interior da reserva estabelecida. Então, isso é algo que inicialmente não estava previsto na 12.711, na Lei de Cotas das Universidades, mas que já foi desenvolvido e sofisticado na Lei 12.990, que é do acesso ao concurso público. Além disso, também os critérios de simultaneidade estabelecido na 12.990, que permite, nos casos da cota para deficiente, também a prevalência nos casos de distribuição do percentual de 20%. Então, é algo também já mais sofisticado que aperfeiçoou a Lei 12.990.
12.711, que é de vaga para as escolas públicas. Né? Gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Eu acho que conseguimos trazer uma luz boa sobre o tema, que irá voltar muitas vezes ainda nesse programa, porque é um tema importante e interessante para o nosso crescimento. Muito obrigado, senhores. Nós que agradecemos. O Fórum de hoje fica por aqui. Conversamos sobre lei de cotas no Brasil. Quem nos ajudou na discussão foi o professor de Direito e consultor da Advocacia Geral da União, Rui Magalhães Psitelli, e o secretário nacional de Igualdade Racial do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Ronaldo Barros. Você quer participar do nosso programa? Envie sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.